É. Boa tarde a todos, todas e todes. Seguimos aqui com a nossa série de conversas sobre o diálogo. Primeiro, queria dizer que hoje é uma conversa que tem um formato bastante específico, porque eu vou falar em português, o Andrés vai falar em português, espanhol, portunhol, Felipe vai falar em espanhol, portunhol também um pouquinho. O que mostra a força da possibilidade de comunicação, que transcende inclusive a língua, quando existe vontade de encontro, vontade de comunicar. Primeiro, eu queria agradecer à Editora Contexto, ao Coletivo Esteses, que nos ajudam a organizar essa série de conversas. E vou apresentar o Felipe, e agradecer imensamente também ao Felipe pela presença. O Felipe é formado em psicologia, é artista plástico e um apaixonado por gastronomia. Então, de certa forma, o Felipe é uma alma venusiana, é uma pessoa que precisa imprimir beleza no cotidiano, no mundo, no alimento, na mistura, na transformação. E a gente acha que isso é uma forma de enriquecer as trocas, as conversas e o contato. Obrigada, Felipe, pela presença. Obrigado, Maria. Muito. Então, obrigado, Mariana, obrigado, Felipe. Eu gostaria de colocar um contexto a esta fala, a este diálogo, que está dado pelo fato de que a gente... eu lancei um livro agora já faz 2 meses, Cyberpopulismo, pela Editora Contexto, né? E nesse livro eu tento pensar sobre esse fenômeno que tomou conta de boa parte do mundo, de algumas das democracias, das maiores democracias do mundo, né? Que é o fenômeno da extrema-direita, que chega ao poder usando uma combinação de um velho discurso populista com as redes sociais. No velho discurso populista, é uma coisa bastante manjada, mas sempre é bom lembrar, que se trata de um povo que necessita ser salvo de algum inimigo, e há um salvador desse povo, né? Então, o que o populismo necessita é um inimigo. O inimigo pode ser externo, no caso da Alemanha, teve os outros países da Europa, mas também pode ser interno, pode ser os judeus. No caso dos Estados Unidos, era o establishment. No caso do Brasil, foi o PT e os Petralha e a classe cultural, a classe artística, né? O importante é que algum inimigo precisa ter para que esse salvador da pátria cumpra com a sua missão e, na verdade, seja eleito. Esse mecanismo do cyberpopulismo, o populismo funciona muito bem nas redes sociais. As redes sociais são muito propícias ao discurso do ódio, a torcer contra. Perdemos o Felipe aí? Sim, então... Vou esperar ele voltar, não? Vamos esperar o Felipe voltar. Ele está voltando. Felipe. Olá, Felipe. Se me prendió fuego el iPhone. Ahí, espérate. Ahí, espérate. Va. Então, Aí. Tudo certo aí? Então, Tudo certo. Está pegando fogo a conversa. Estou pegando fogo a conversa. Então, Felipe, então, o discurso do ódio funciona muito bem nas redes sociais. Se alimenta muito bem nas redes sociais, se multiplica muito bem nas redes sociais. Então, o discurso do ódio tem no diálogo, no encontro, o seu inimigo. O discurso do ódio exige que as pontes do diálogo sejam cortadas, sejam interrompidas. E essas lives que a gente vem fazendo desde o lançamento do livro, junto com a Editora Contexto, com a Esteses, particularmente com a Mariana, que vem coordenando esse trabalho todo, é de procurar diversas vozes para entender quais os caminhos do diálogo quando as forças
tan importantes agindo contra. Quando há interesses muito poderosos que se alçam contra as possibilidades do diálogo. Então, Felipe, eu vou falar em português. Se você não entender alguma coisa, você entende português, mas se você não entender alguma coisa, por favor, me pede para traduzir. Você fala em espanhol ou em portunhol. Se houver alguma coisa que precise de tradução, a gente traduz. Mas um pouco a ideia é um bate-papo a partir dessa provocação, né? Como fazemos, Felipe? E o que eu gostei dessa apresentação que a Mariana fez. O que é essa alma venusiana? O que é essa vocação pelo belo? Essa vocação pelo transformar o mundo em algo melhor? Pode contribuir, seja pela gastronomia, seja pela psicologia, seja pela arte, pode contribuir nessa reconstrução das pontes. Esa es un poco la idea de esa conversa, Felipe. Sí, a ver, lo que yo... Ahí en el libro tuyo comienza con este tema de las convicciones, ¿no? O sea, esta fuerza donde las convicciones se empiezan a tensar de tal forma que ya más que convicciones son certezas, ¿no? Que cuando una convicción se transforma en certeza, parecería que ganaría en esencia, pero pierde su esencia, porque como que son como dos carneros que van a chocar sus cabezas, ¿no? Y el diálogo empieza o sea, estas certezas se ponen tan polarizadas que es como que no hay posibilidad de diálogo. Y entonces el tablero se transforma en otra, o sea, se presenta otro tablero, ¿no? Ese tablero de la democracia, que vamos a compartir las diferencias, manteniendo algunas convicciones, pero pudiéndolas trabajar, esas convicciones se transforman en cuestiones extremadamente polarizadas. Y yo ahí pensaba qué significa el diálogo en el arte, ¿no? Cuando uno empieza con el diálogo en el arte, en donde el diálogo, o sea, el arte es una invitación a dejar las convicciones a veces. Es como todo lo contrario. O sea, cuanto más convicciones tenés en el arte, más corto es el viaje. ¿No? Es como decir, subirse a un colectivo y decir, si voy con muchas convicciones, el boleto es chiquitito. Si me animo a dejar las convicciones, el vuelo puede ser espacial, digamos, ¿no? Entonces ahí ya el arte marca una diferencia, una cámara como de oxígeno, digamos, ¿no? Con lo cual yo no quiero decir que solamente el diálogo tiene que ser el diálogo artístico, sino que el diálogo artístico es un diálogo que enriquece esto que, o sea, la convicción es algo que nos permite recortar el mundo y darnos una identidad, o sea, sin convicción nos perderíamos en una fragmentación de soy esto, aquello. Hay una cuestión que la convicción es necesaria. El tema, como todo extremo, ¿no? El exceso de convicción también te mata, ¿no? Y ahí me parece que el arte es como un territorio en donde la sociedad dice, a ver, dejemos por un rato las convicciones, es como saquémonos los zapatos y vengamos a jugar. Que yo al arte lo tengo muy enlazado con el juego y con la función lúdica, la posibilidad de ser otros, la posibilidad de jugar, porque después cuando termine el juego voy a poder volver a ser quien era, un poco enriquecido. Voy a ver si esas convicciones que tenía a la hora de salir se volvieron con alguna margarita o con algún grillo, con algo que la enriqueció. Esa posibilidad lúdica es lo que uno cree y tiene la convicción que hace que la gente pueda crecer en su vida, porque uno dice, si yo solamente nacer y morir como mi convicción me dice, ¿qué tránsito hubo en esa vida, no? Bueno, este juego que permite el arte, como una de las instancias que tienen nuestras sociedades, a mí me parece que es una instancia como muy necesaria para este dispositivo que yo lo veo obviamente totalmente armado y hay un escenario muy hecho porque no es un fenómeno que pasa en Brasil, o sea, el tablero se está poniendo así, ¿no? ¿Qué está pasando? Que las derechas ingresan al mundo democrático sin la necesidad
entrar por las armas y pueden entrar por la democracia, pero bueno, ¿a qué costo? A tomar el diálogo, a tomar las convicciones. Sim, então, o que estou entendendo, Felipe, eu gosto muito dessa ideia de que na arte a convicção limita, ou coloca um teto mais baixo para os voos. Ou seja, para você ser artista, você precisa estar disposto a deixar de lado as convicções, certo? E para disfrutar do arte, não só para para disfrutar. ser artista. Bom, então, daí o que estou tomando, e você fala dessa questão lúdica, de brincar, você associa a arte a um brincar, a um tirar os sapatos e se soltar para ser sem muita certeza de nada, né? Tem um risco aí, né? Um artista que eu e você conhecemos bem de perto falava que a diferença entre o artista e o artesão é que o artesão repete as fórmulas, né? Fica no seguro da artesanato. Agora, quando você deixa de lado a convicção, você fica exposto. E essa exposição é perigosa às vezes, né? Sí, sí, sí. A ver, lo que yo falo, lo que trato de pensar cuando me pienso, porque constantemente uno no es solamente artista, uno también forma parte, o sea, uno es varias personas, ¿no? Yo creo que lo que hizo Pessoa con su poesía, creo que todos nos sentimos como identificados si le podríamos poner palabras a todos los poetas que somos, a todas las personas que somos. Hay una gran parte mía que es artista, pero hay otras partes que son otras cosas. Claro. Que el tema es qué le permitió en mi vida el arte a las otras personas que soy, ¿no? O sea, no soy solo arte. Entonces, yo con relación a lo que vos estás diciendo, es poner de relevancia cómo hay diálogos que no precisan de convicciones. O sea, así como hay diálogos que precisan de convicciones y hay diálogos que precisan matar las convicciones en el sentido de someterlas, que sería como un extremo, hay otros diálogos, o sea, lo que yo venía a decir es, hay diálogos que si soltamos las convicciones, ese diálogo puede llegar a... Con esto no quiere decir que uno sienta que... A mí hay una parte política mía que le encanta discutir desde las convicciones. No es que... y cuando me pierdo, porque a veces mis convicciones se me terminan trabando con mis propias, con mis propias durezas, el meterme en el mundo del arte, de los personajitos y de esto y otro, me es una liberación. Es como jugar con dos muñecos, ¿viste? O sea, bueno, logré, o sea, encontré que ese perro deje de morder la otra mandíbula. Posso? Isso que você falou, Felipe, lembra muito uma imagem junguiana, com a qual a gente trabalha intensamente, que é a ideia do monoteísmo e do politeísmo. E, de certa maneira, a extrema-direita, ela convoca, e mesmo as redes sociais, a um certo monoteísmo, que inviabiliza a multiplicidade. E é um império monolítico, de certeza. E talvez a arte ou o encontro, quando há disposição para tanto, desloca, ainda que minimamente, esse lugar tão totalizante de um monomito, um eu cheio de certezas, para uma outra possibilidade do encontro com outro. E numa posição tão rígida, as causas minoritárias ou dos grupos minorizados, mulheres, negros, indígenas, toda a diversidade sexual soa muito ameaçadora, porque experimenta, vive, corporifica, de alguma maneira, a diferença, a possibilidade do não eu, do não idêntico. E isso me parece muito angustiante e alimentado sistematicamente pelo tipo de fala, escrita, imagens,
que a extrema-direita usa para convocar os seus seguidores. Sí, sí, É, sí. chama atenção Felipe, chama atenção o ensaiamento, encarnizamento contra a classe artística, contra quem pensa, contra quem faz poesia, contra... tem uma preocupação enorme com o que as pessoas fazem com os próprios órgãos genitais, né? Agora tem uma avançada, começa a se discutir no Brasil, uma coisa que na Argentina está avançada, que é a linguagem inclusiva. No Brasil já tem esses defensores da língua ortodoxa, né? Incomodam essas coisas, né? Sí, incomoda mucho y sobre todo lo sofisticado que se fue haciendo en estos últimos años, ¿no? Ahí realmente leyendo, o sea, el compilado que lograste en ese libro que hiciste, yo pensaba cuántas de esas derechas utilizaban la violencia explícita para ocupar el poder, digamos, y lo que incomodaba esa violencia explícita para cuestiones económicas, ¿no? O sea, cuando un país se encuentra invadido, cuando se bombardea una Casa de la Moneda, cuando se bombardea una Plaza de Mayo, y esas imágenes son tan fuertes que la economía de un país puede tener como muchos riesgos de recuperarse rápidamente cuando la violencia es tan explícita y sobre todo cuando las economías son tan transnacionales, digamos, y cómo cuando se produce una guerra semántica, o sea, una apropiación o sea, donde en vez de meterse por el lado de las bombas, se meten, decir, bueno, y si utilizamos mecanismos democráticos y empezamos a hacer un sometimiento semántico de la cuestión y un totalitarismo verbal, y eso no incomoda tanto a la pantalla. Y creamos este mecanismo como son las fake news, en donde uno dice, ¿cómo pueden mentir así? Dice, pero ¿cómo si podían torturar y matar? ¿Te imaginas que mentir es nada? Sí, porque uno decía, claro, o sea, ¿cómo pueden? Pero antes mataban y desaparecían y la conciencia, y pensaba, vos Andrés lo debes conocer, Tato Pavlovsky, un dramaturgo argentino que tenía una obra que se llamaba El señor Galíndez, que era una obra en donde el torturador por la tarde tenía las sesiones de tortura y a la tardecita volvía a su casa y estaba con su hija, o sea, con una vida totalmente normal, ¿no? Entonces, vos decís, esa gente que obviamente eran mano contratada de poderes superiores que controlaban pueblos para someterlos a las necesidades económicas o las que sean, virando eso en democracias totalmente totalizadas, que uno diría, bueno, ¿cómo pueden armar ejércitos de trolls? ¿Cómo pueden inventar esa mentira y no sentir culpa o no sentir que la ética... Y no, porque evidentemente en estos últimos años dio sus buenos dividendos, digamos, el ejercicio de esas formas, ¿no? Y donde la foto de los países, totalmente sometidos en lo judicial, sometidos en lo legislativo, en falsas discusiones democráticas que tenían que ver más con estas guerras semánticas, y ni que hablar la autopista de posibilidades que le dieron las redes. O sea, porque yo creo que así como en lo armamentístico, los drones y todas estas cosas nuevas de las guerras tecnológicas, el tema de las redes sociales ayudaron mucho a que los totalitarismos puedan ir encontrando este maquillaje civilizado, digamos. Hay algo en las redes sociales, yo estoy de acuerdo. Creo que hay un fenómeno de las redes sociales que a mí me parece interesante. Disculpa, estoy hablando en español, era para hablar en portugués. Então, tem um fenômeno das redes sociais que eu acho muito interessante e que é o que permite a construção desses projetos de poder, que é
você consegue estabelecer verdades absolutas para grupos de pessoas, certo? Você consegue criar grupos de gente que acredita em coisas que poderia ser inimaginável que as pessoas acreditassem, né? Então, você tem as pessoas que agora, depois de ter tomado as vacinas normais do calendário, descobrem que são anti-vacinas, né? Então, decidem não se vacinar. Você tem, Felipe, tem 11 milhões de brasileiros que defendem que a Terra é plana. Claro, sí, 11 milhões. Isso você só consegue fazer se você consegue construir um entorno fechado onde as convicções são ratificadas, convicções absurdas. Então, tem personalidades, e isso, os mecanismos das redes sociais são muito bons para detectar isso aí, personalidades que são mais permeáveis para as teorias conspiratórias. Você deve ter algum cunhado, coitados, cunhados sempre sofrem com isso. Né? Ontem, desculpa, ontem, É. aqui na piscina, eu estou agora estou na Espanha, primeiro mundo, para nós. Estava na piscina e havia uma mulher com outra mulher, aí, batendo papo forte, né? E eu, se aí o assassino do Pedro Sánchez viene a querer vacunar-me a mim, quem te disse que eu assassine a ele? E tá. Entonces empezaron a darse así, ao vivo, ¿eh? Y en un momento ella dice, ¿cuál era su nombre? Ni se conocían. Ni se conocían. Y ahí dice, y você sabe que a vacina, si você põe a vacina no braço e você pega o celular queda pegado acá. Eles ponem... Eu estava escutando ontem, ao vivo, essa coisa que uno fala, que diz... Eu não acreditei o grado de convicção dessa gente para falar o que estava falando. Tem que ver para crer. Claro. E nas redes sociais você pode ver. E nas redes sociais você pode ver aquilo que você precisa para crer. Sim, sim. Mas eu tive medo. Mas, Felipe... Tem certeza, mas, ao mesmo tempo, as redes sociais, também a gente não pode demonizar as redes sociais, né? Assim, teve um momento, enfim, no século passado, em que os meios de comunicação eram demonizados como os assassinos da democracia, porque conduziam a massa. Tinha uma parte de verdade, mas era uma parte, não era toda a verdade. Eu acho que as redes sociais também não são somente esse efeito negativo. As redes sociais permitem coisas muito bacanas. E eu acho que teu caso, Felipe, é interessante porque a tua forma de levar a tua arte para as pessoas, de trazer as pessoas para a tua arte, pelas redes sociais é bem interessante nesse sentido, né? Sim, não, a ver, quando estava pensando... Caipirinha, Felipe, perdona. Saúde. Esta cimarrão. Pensaba en un caso, por ejemplo, el tiempo que este sistema nos fue quitando y nos fue quitando la posibilidad de encontrarnos con la gente a veces, ¿no? Y yo digo, a veces me quitó vecinos y a veces me dio otro. Y pensaba en el caso que muchas veces con muchos amigos, por ejemplo con vos, nos podemos tomar un mate por la internet, viviendo a 10.000, 5.000, 3.000 kilómetros de distancia y disfrutar de un encuentro a tal o cual hora. Eso. Después yo pensaba, o sea, en el caso mío de mi trabajo, que para uno el arte es, así como es un viaje, es la posibilidad de comunicar cosas. O sea, a mí hay cosas que me son muy difíciles de escribir, de decir,
y me son fáciles de pintar. Y cuando logro pintarlas, cuando logro encontrar esas emociones, esas cosas que me dio el contexto, lo que más me gusta es compartirlas. Es lo que me hace que el círculo siga siendo redondo, digamos, ¿no? Y yo me acuerdo que parece que hace mucho tiempo de esto, y no hace nada, cuando a mí se me venía una idea muy chiquitita, por ejemplo, algo me producía un efecto, enseguida me llevaba a dibujar, justo ahora estoy como dibujando porque me lleva a eso, y en otra época ese dibujo, hasta que llegaba a ser visto por la gente, pasaba tantas aduanas, ese dibujo tenía que sacarle una foto, esa foto la tenía que conseguir un galerista, ese galerista me tenía que dar un lugar en una galería, esa galería que necesitaba darme una inauguración, a ese dibujo lo tenía que llevar a enmarcar, ese dibujo lo enmarcaba y lo ponía esa noche para que lo vean los 30 o 40 personas de esa galería, que muchas veces lo que menos iban es a ver mi dibujo, sino a encontrarse porque querían charlar de cosas. Obviamente, cuando llegaba ese dibujo ahí, ese sentimiento que yo había tenido de dibujar esa cosita se había diluido en el tiempo. Un tiempo había... Ahora, esto en un mio taller, pienso así, esta soledad que me trae tu mirada hace que encuentre dos pérdidas. A la dibujo, la hago, la pego y la subo a la red. Y esa devolución de los 1000 que hay ahí, perdidos buscando cosas, hay muchos que ni las ven, pero encuentro 4, 5, 10 que en ese instante están pensando en la misma pérdida que yo estoy pensando. Entonces, casi al mismo sentido, estoy pudiendo compartir ese sentimiento que tengo yo con otros que tienen un sentimiento parecido, pero que no lo tramitan a través del dibujo, pero que ese dibujo les ayuda a encontrar. Y con lo que ellos me devuelven, a las 11 de la mañana que hice ese dibujo, a las 11:30 ya estoy tranquilo porque encontré un otro que me dio y digo, bueno, el día ya está ganado. Y me pasa. Esos son las redes también. Perfecto. Es que es eso. Falábamos na live da semana anterior, que foi muito interessante com um filósofo português, o Gonçalo Marcelo, não sei se você chegou a ver. Ele falava do conceito da hospitalidade, né? Como a hospitalidade é necessária. De alguma maneira, você está falando aí das pessoas que encontram um lugar na tua arte, inclusive através das línguas, independente das línguas e das fronteiras, porque as redes sociais andam, e eu sei que a tua obra anda pelo mundo solta, você nem sabe, às vezes você encontra retornos em países que você não imaginava, né? Mas tem essa questão da hospitalidade, de receber o diferente. Inclusive, Mariana, eu gostei muito do jeito que você colocou como um dever na Grécia Antiga, né? Isso, né? A hospitalidade era tida na Grécia como um dever, uma obrigação do cidadão grego, algo, inclusive, vinculado a uma certa sacralidade. E faltar com isso seria um pecado, digamos. Não existe pecado, né, na mentalidade grega, mas existe híbris, e aí você recorreria em híbris. E isso está posto dentro da mitologia, né? Tem episódio na mitologia em que Zeus, Mercúrio, Hermes e algum outro deus que eu não me lembro se disfarçam, entram, tentam ser recebidos, porque existe na cultura grega a importância de acolher a diferença, de receber a diferença, porque isso fortalece, porque isso é enriquecedor. E que numa postura de recusa, né, de afastamento, você interdita essa troca, né? O outro ou o estrangeiro se torna muito ameaçador, falando isso, todos os estrangeiros aqui de alguma maneira, né? Ao invés de eu receber o Felipe, né, de eu receber e com toda a diferença
que o Felipe encarna e fazer essa troca com ela, a gente faz uma interdição, pensando na mitologia grega como talvez a mais rica representação dos nossos fenômenos psíquicos, né? Ou pelo menos dos fenômenos psíquicos do Ocidente derivado da Europa, né? Há algo para se aprender com isso. Né? Há uma importância, né? Você pensar na riqueza das músicas a partir da miscigenação. O que é a miscigenação? É um encontro com o estrangeiro, com a diferença. Né? Tem toda uma produção estética, artística, que só é possível a partir da hospitalidade. Sem hospitalidade, não é possível mais, algo fica estagnado, né? Não tem mais mistura para fazer reação química, para transformar em outra substância, né? Sí, totalmente inspirador lo que dicen. O sea, mira, yo cuando abrí el espacio en Facebook hace muchos años, fue un hospedaje que abrí. O sea, donde lo que yo ponía era el cuadro del día para empezar el día, se llamaba la propuesta. Y era como el plato del día, por eso yo lo que relaciono con la gastronomía. Para mí el arte es alimento, o sea, sin ninguna duda. Y yo por momentos me siento un gastronómico que en vez de que se muerda, se muerde con otras cuestiones. Pero siempre lo pienso en función de un otro que le estoy dando un alimento. Y no lo hago con una cuestión estoica, o sea, alturista, sino que es una sensación, o sea, es como lo percibo. Tendrá que ver por ahí que mi madre era cocinera, es cocinera, y en mi casa se cocinaba para los otros y así se entiende la realidad. O sea, a la mañana se levantaban pensando que había que hacer las compras para los otros. Y cuando yo a la mañana me levanto bien temprano, a mí me gusta empezar muy temprano. Y yo siento como que tengo ahí un hostel, una pousada, y estoy preparando el desayuno, el café de la mañana. Entonces, yo me levanto, prendo fuego, y estoy comenzando a hacer un primer dibujo, un primer diseño, pensando una música para ese diseño, pensando que voy a hacer un post, o sea, que voy a colgar en mi posada, en mi hospedaje, mi hospital, para aquellos que anden perdidos por las redes, con mails, Twitter, heridos, golpeados, todo eso, cuando puedan olear una foto que yo posteé, ellos digan, aquí estoy descansando, aquí tengo un algo. Y ese algo, como el que tiene la posada, que gosta de que un caminante fale, gostei de sua comida, cara. É muito bom esse cheiro Esse é o meu prêmio. Quando segunda-feira de chuva dura aí na Serra dos Padres, onde eu moro, eu hago um post, assim, um desenho pequenino, que seria como um pão de queijo que puse aí na rede. E aí a gente empieza, gostei, que lindo. Estou feliz. Depois, se eu tenho uma mostra no MoMA, no francês que pediu uma coisa, é outro papo. Mas eu já sinto a missão cumprida nessa troca hospitalária. Você falou da coincidência entre o hóspede e o hospital. Você sabe que a raiz também está em hostilidade, né? E aí há essas alquimias perversas que transformam. Esse outro, que eu gostei muito do jeito que a Marina fala de se receber e se enriquecer, trazer uma matéria nova que vai... Em definitiva, o que faz o Brasil. O Brasil é justamente um cruze, como você sabe, Felipe, muito bem, de, enfim, uma Índia, pai europeu, e todos os escravizados que chegaram da África, né? E
aí tem muito debate, é muito interessante, Felipe. Na Argentina não dá para saber a importância desse debate, que tem um debate agora da questão racial mesmo, né? Um amigo querido, Manuel, que defende o empreitar o Brasil. O Brasil precisa... O empreendimento do Muito Brasil. bem, muito lindo. No Brasil. Ele fala, deveríamos dar visto automático para todos os imigrantes africanos que quiserem vir para o Brasil. Vamos fazer o Brasil um país preto, um país negro. E na África, boa parte das culturas subsaarianas africanas tem uma palavra, eu resgato isso no livro, que eu gosto demais, que tem a ver também com isso, que é o Ubuntu, que é sermos com os outros, sermos com o outro. Eu não sou se o outro não é comigo. Eu sou porque os outros são. E a democracia é isso. E o que, voltando para a questão desses projetos autoritários, projetos fascistas ou protofascistas, cuidado, Felipe, porque... O monoteísmo que falava Mariana. Sim. O monoteísmo da Mariana, exato, exato. Esses projetos buscam cercear esse encontro com o outro. Fazem... Há uma diferença entre... E, Felipe, eu estou questionando agora uma colocação que você fez. Você falou dessas direitas. Não é igual Macri ao Bolsonaro. Uma coisa é uma direita democrática, com um monte de coisas que a gente pode questionar, e uma coisa é um projeto fascista antidemocrático, golpista. Isso está bem claro, né? Mas há uma... Calma. Né? Então, calma, há uma... não conhece a tudo disso. Né? Tudo bem, mas na prova. Mas, por enquanto... Por enquanto está tudo bem. Esse presidente do Brasil está ameaçando com cancelar as eleições do ano próximo e tem um apoio de uma parte das Forças Armadas. Então, tem um ovo da serpente muito, muito sério. E, assim, há uma chave muito forte em quebrar esse conceito de Ubuntu. Fazer com que eu me baste a mim mesmo. Eu e os iguais a mim. E o resto, em bom português, que se foda, né? Que se fodam todos. Sim, sim, sim. No, o terrible es observarlo en acción en un país tan grande, en un país culturalmente tan rico y tan entrañable, porque você me conhece, eu conheci Brasil com meus 15 anos, no año 78, plena dictadura argentina tremenda. Haber ido no Brasil foi para mim um show que ainda me acompanha. Ou seja, eu amo profundamente, muitas vezes falo que a cigüeña se passou de largo, eu teria que haber nascido no Brasil. Mas não qualquer Brasil, ou esse Brasil que gostaria de ser preto, esse Brasil índio, esse Brasil caiçara, esse Brasil ecológico, esse Brasil poético, esse Brasil que tem uma música popular, cheia de riqueza, que fala de tudo, com uma harmonia extraordinária, não? Mas que nesse Brasil, que para mim, para muitos argentinos, e para muitos latino-americanos, e para muitos europeus, sempre foi uma reserva cultural, um faro das boas sensações, não? Que agora tenha este louco, no solo este representante de esa locura, ¿no? Y que hayan feito semejante trampa en la democracia, porque él no salió solo, hicieron mucho para que esto pase, ¿no? Y que ahora esté aconteciendo es una cosa que apavora para gente da fora, no acreditamos esa locura. Talvez tenha uma diferença importante entre a direita argentina e a extrema-direita que hoje está no poder no Brasil, né, que é o verniz. Talvez em origem, o germe das duas seja a mesma, mas na Argentina há um verniz, e isso faz diferença. Você poder dispensar o verniz, poder dispensar a máscara. O verniz que é?
um barniz. Barniz. Ok. Sim. Você poder dispensar o verniz e mostrar cruelmente as vísceras de rancor e ódio, e autorizar a manifestação disso, muda o campo do diálogo, né? Talvez tenham os mesmos preconceitos, talvez as questões sejam as mesmas, mas um presidente dizer que um filho foi bem educado porque ele jamais transaria com uma negra numa entrevista, Sim. e essa pessoa ser eleita num país de maioria negra, há alguma coisa estranha acontecendo, né? E uma aliança com a feiura, né? Uma aliança com o feio, uma aliança com o que é baixo, um regodeio, um prazer em, sabe, um arroto, um eructo de feiura, fedido, feio, sabe? Isso. Posso? Tem algumas pessoas aqui queridas mandando mensagens de parabéns. O Ignacio Mendionça, acho que você conhece, Ignacio, né? Felipe. Virgínia do Uruguai, Virgínia Verderese, tem o Cláudio Martins, tem o Cláudio Ferrati, que é um habitué das nossas lives, né? Não sei, Mariana, se tem alguma pergunta aí. Tem um comentário da Cláudia falando que os totalitarismos cambiaram os meios, mas com os mesmos objetivos, as redes e a globalização permitem que todo fique exposto. E é bem isso, né? O Sebastião Casanova também manda um abraço. Tem uma turma. Não, eu pensava que você tem aí no livro uma anécdota, uma metáfora do Schopenhauer sobre os porco-espinhos. Se você quer contar, como você contou também aí, que sirve como para dar uma primeira explicação, uma visualização de estas dificuldades da convivência, das trampas, dos diálogos não correspondidos. Obrigado, Felipe. Obrigado mesmo, porque eu acho a metáfora muito boa para falar das dificuldades da democracia, né? A gente falava do diferente, você está na Espanha agora, onde a questão da imigração africana e do Oriente Médio é um problema, né? Dá lugar ao nascimento de movimentos fortes de extrema-direita, igual que na França, Itália, Alemanha, Áustria. Mas a democracia é justamente a convivência de tensões, a convivência com tensões, com conflitos que estão e que estarão e que precisam ser processados dentro do campo democrático, e a única via desde que a democracia se inventou é o diálogo, né? E a metáfora do Schopenhauer é muito eficaz, porque ele fala que os porcos espinhos precisam ficar próximos para não morrerem de frio, mas se ficarem próximos demais, eles se machucam com as coisas. Então, tem uma questão de um ajuste permanente, uma necessidade de quanto estamos próximos, quanto nos afastamos, né? E isso me parece que representa muito bem a democracia. E nesse momento em particular, Felipe, o desafio no Brasil é muito grande. Como foi em outro momento para a Argentina, e provavelmente também volte a ser algum momento eleitoral, só que no Brasil acho que é particularmente gritante essa necessidade de conviver com alguém que tem umas espinhas que machucam bastante. Então, hoje você tem no Brasil duas polarizações. Muitas pessoas pensam que a polarização é um palavrão porque colocaria em um extremo o provável candidato, salvo que aconteça alguma coisa que não está descartada, Lula, numa ponta, e o provável candidato na outra ponta, que seria o Bolsonaro. Então, você colocaria, né, se as pessoas que acham que tem uma polarização, colocam os dois em cada extremo, e ao colocar em um extremo, acreditam que são equivalentes. E não são. Estamos falando de uma pessoa que você gosta ou não atentou contra a democracia, de um outro que está claramente
atentando contra, fazendo força contra. O que tem são duas polarizações aqui. Tem uma polarização democracia-antidemocracia, e tem uma polarização PT-anti-PT que sempre está posta aí, né? Então, hoje, a dificuldade é, para quem está no campo da democracia, precisa conviver com pessoas muito diferentes e de pensamentos que em outras circunstâncias seriam opostos. Então, gente que normalmente eu viria como meu, entre aspas, inimigo, e não é inimigo, é um adversário, é um oponente, eu preciso hoje me juntar para vencer aquele que é inimigo de todos nós. Porque se o projeto fascista vence, não tem diferença entre centro, direita e esquerda. Perde todo. Né? Então, aí os porco-espinhos precisam encontrar como se ajustar melhor. Então, a direita democrática que existe, e tem uma direita democrática forte, saudável no Brasil, que perdeu, foi esvaziada pela eleição do Bolsonaro, precisa conviver e se enfrentar com a possibilidade de ter de votar no Lula, coisa que para muita gente é assim inimaginável, né? A metáfora serve bastante para isso, né? Sí, y yo pensaba esa metáfora que por fuera, o sea, como toda metáfora sirve para aplicar a varios, pero pensaba ese campo de frío que si Genchi vive tan isolada, tan alejada, se muere de frío. Sí. Y se juntan mucho, se empiezan a chocar, ¿no? Y entonces, y ahí yo veía cómo el arte es aquel bálsamo que ayuda a que esas puntas se redondeen un poquito, ¿no? Como en una tribu, que también pasa esto, hay una danza. Y esa danza hace que esas puntas se bajen. Esos rituales de la pipa de la paz famoso, esos rituales de algunas bebidas, esos rituales hacen que esos porcoespines, que si serían solamente guiados por sus cabezas, esas espinas cada vez que se irían a acercar al otro se rigidizarían y dañarían al otro. Y entonces, ¿qué utilizan? Algunos recursos para que el otro no sea tan el otro y se transforme en un otro cósmico, en un otro, vaya a saber el ritual que los guía. Entonces hace que esos porcoespines, a la hora del frío, esas púas se rigidicen y no sean mecanismos de defensa contra el otro, sino que el otro más peligroso es el frío y no el otro próximo. Si no hubiera el frío, realmente esas habría que tensarlas. Yo creo que el arte en nuestra cultura funciona como los rituales en culturas primitivas. Funciona como funcionaban los rituales. La música, a mí me pasa, la gente que va a mi posada a comer, no todos piensan igual, ni piensan como yo. Yo hay veces que veo gente que digo, si esta persona supiera por ahí, pero uno está jugando un ritual ahí, no está jugando su más pura convicción, porque es arte. Si no, para eso hago una editorial, que la puedo hacer y de hecho la hago. Pero cuando uno está en este mundo donde deja que las convicciones vuelen, para mí este ejemplo que vos ponías, que tomabas de Schopenhauer, me parece que ayuda mucho a entender al servicio de qué podría estar el arte hoy, ¿no? Y estuvo siempre. Bajemos un poco las armas. Obviamente nosotros vemos que hay algunos que están poniéndole mucha fuerza al aire acondicionado para que haga mucho frío y que todo eso se ponga porque vos decís, pará, porque si están, o sea, si Darwin, si seguimos la teoría de la adaptación, los porcoespines no están preparados para estar todos juntos tampoco. O sea, por algo tienen espinas, si no, no tendrían espinas. Entonces, ¿quién congeló el ambiente para que se tengan que juntar tanto? ¿Quién genera todo ese hostigamiento para que personas que pensamos bastante más parecido estemos tan enfrentados? Sí. Yo me doy cuenta que hay ahí un dispositivo que es armado, digamos, por algún poder,
Porque obviamente yo con mucha gente, sí, realmente, pero hay mucha gente que el frío que han echado en el ambiente hagan que uno se termine enfrentando con algunos que posiblemente en otro contexto no se enfrentaría tanto. Y ni que hablar si se comparte una actividad como puede ser la artística, en donde dejamos los zapatos antes de entrar, entramos descalzos, y la danza va dejando que pase, ¿no? Ese ejemplo que pusiste ahí me llevó a pensar todas esas cosas. Essa é uma explicação bastante eficiente sobre o porquê os artistas serem personas não gratas e ocuparem um lugar de tamanha invisibilidade e sufocamento nesse projeto, nesse modelo de governo de extrema-direita, né? Porque você retirar qualquer possibilidade de lubrificação dos encontros. Muito bom. Sí, sí, eles querem que as púas estén bem afiladas, que sea, y si o puede atravesar a uno u otro, que atraviese. Sí, es todo lo contrario. La púa no es un mecanismo de defensa, sino termina siendo un mecanismo de ataque, que es grande la diferencia. A questão difícil como que a gente faz para lidar no dia a dia com a indignação, como não gritar nas redes sociais, como não se indignar e chamar aquele outro de, assim, no Brasil chama-se de gado, os militantes, os opositores a Bolsonaro e os que acompanham Bolsonaro chamam seguidores do Bolsonaro de gado, ganado, não? Assim como os opositores do PT mais duros se chamam de petralhas, né? Como eu acho que eu não gosto, obviamente, do Bolsonaro, nem particularmente dos seguidores do Bolsonaro, mas eu tento evitar isso aí, às vezes não consigo, mas eu acho que essa crispação está a serviço desse projeto, e é difícil, é muito difícil, quando você vê que esse governo, muito provavelmente, a gente está vendo que, de fato, houve um roubo sistemático vinculado com a morte de mais de 1.550.000 pessoas, praticamente, que morreram até agora pela Covid, e que houve ali negociatas. Como não se indignar? A questão é, essa indignação, onde deve ser colocada para não alimentar justamente essa crispação que as redes sociais usam para esse projeto, a serviço desse projeto de poder. Essa é uma grande dificuldade. No, bueno, pero ahí traigo ahí. La belleza, o sea, si nosotros renunciamos a producir belleza, estamos perdiendo la fuente de vuelo. O sea, yo no digo que uno hay que ver qué se hace con la indignación y cómo tramitarla. Y hay que tramitarla. Ahora, no al punto de renunciar a la belleza, no al punto de renunciar a la armonía. O sea, nosotros hemos sido criados por nuestros padres, por nuestros abuelos, por la sombra de nuestros bisabuelos, y mucha gente hizo mucho trabajo y costó muchas vidas la belleza a este mundo. Hubo mucha gente que luchó por un mundo mejor, o sea, no estamos en la primera batalla de este mundo. Hubo mucha gente que por escribir poesía fue muerta, que por escribir una canción fue presa, y nosotros tenemos que, y gracias a ellos, oxigenar nuestras vidas. O sea, gracias a las canciones de cuna, gracias a los mimos, gracias a las caricias, nos hicimos mejores. Y entonces, este es el momento donde ellos están queriendo borrar eso, porque no hay lugar para eso. Este es un mundo de vos contra mí y a matarnos. Y ese sí es cuando ellos ganan. Si nosotros nos olvidamos de la belleza,
Y cuando digo de belleza englobo todas estas cosas, la ternura, la fragilidad, el poquitito, el chiquitito, el roto, el alita de codorniz quebrada, todas esas cosas que nos hacen fuertes, que los que transitamos eso, que nos alimentamos eso, nos hizo fuerte. Si con estos bárbaros, y cuando digo bárbaros no digo los bárbaros de verdad, sino digo estos canallas, aceptamos la batalla como ellos lo están presentando, en donde solamente es el odio el que tiene que reinar, ahí perdimos. Entonces, que las redes se llenen solo de odio, de esto, del otro, es como perder una autopista tremenda, y donde tenemos que está bien, por cada puteada que hagamos, escuchemos 2 temas de Caetano, uno de Natalia Lafourcade y otro de, o sea, y de vuelta a la vacuna, ¿viste? Y no solamente tomémoslo, sino que subámoslo, porque eso es lo que nos mantiene el vuelo, me parece. Sí, lo que acontece es que precisamos endurecernos sin perder la ternura, porque precisa se endurecer agora, precisa um endurecimento. Não dá, está muito claro isso aí, em algumas dessas lives apareceu muito, foi muito legal, a Denise Fraga, por exemplo, falou sobre isso aí, que é uma artista, o Marcelo Laham, que é um outro artista também falou sobre essa necessidade de, a gente precisa entender que vivemos em um mundo político, onde a política é necessária, a política está sendo feita, inclusive quando você se abstém, você está apoiando questões muito feias. Então, de um lado, a gente precisa esse endurecimento, a gente precisa militar, efetivamente, e sem perder a ternura, né? E essa é a dificuldade, né? Total. Vou recorrer ao Manual de Humanidades, novamente, que é a mitologia, para a gente não esquecer que o casal olímpico, arquetípico, é Afrodite e Áries. A deusa da beleza e do amor ama o deus da guerra. Total. E é esse encontro que permite que o Áries não perpetue uma carnificina. Ele afroditiza a ferocidade com o contato com a Afrodite. Da mesma maneira, a Afrodite pode brigar, pode lutar a partir do belo, mas a guerra está colocada, porque recusar o conflito, negar o conflito, não faz com que ele desapareça. Mas talvez o trabalho desse par que parece soa tão estranho para a gente, né, que a deusa do amor e o deus da guerra formem um casal de amantes inseparáveis, talvez ensine alguma coisa. Aí tem alguma pista de um caminho. É bonito. Total. É bonito. Total. Sim. Tem aqui a Valentina, de Treleu, de Gaiman, na verdade, mandando um beijo. Tem a Nancy Souza, que se diz esperançada pela conversa. Que bom, né? Seria muito bom. Tem a Laura Bengoa também, que está feliz de escutar você, Felipe, de escutar a gente. É bom, né? É muito. Sim, gente querida. Então, sí, eu pensaba en una metáfora de un hospital, ¿no? Entonces, un hospital tiene distintas instancias. Tem terapia intensiva, tem zona de laboratorio, tem un café, tem un comité científico y tem una sala con urgencias, ¿no? Mas a energía de ese hospital está repartida un poco de todo, ¿no? Mas as urgências só tem uma entrada de 2, 3 por dia. E os camilleros e os motoristas, eles trabalham solamente com 2 ou 3 entradas por dia. Mas se acontece um acidente grande, a maior importância do hospital passa a ser a urgência. E aquele motorista, que era um cara que a gente nem conhecia, porque o hospital é muito importante ter
cientistas que estén pensando as questões, os cirujanos que estén fazendo bem seu trabalho, mas com essa emergência criada por um acidente, eles começam a ter uma preponderância e começam a ser pessoas muito importantes nesse hospital, por esse momento, al punto que eles gostam de ganarse essa autoridade lograda e começam a ter uma autoridade que é maior que o comitê de cientistas, porque dice, usted se casa porque lo importante es la urgencia que está pasando ahora, no importa esas ideas, no importa el cirujano, no importa el intensivista, ahora importa que se corran para que entre la ambulancia y tiene que bajar. Pasado el tiempo, esa urgencia se va y supuestamente el hospital tendría que volver a recuperar su armonía. Pero parece que esos camilleros logran empezar a generar urgencias y necesidades que hagan que ellos empiecen a seguir teniendo prevalencia, ¿no? Y entonces ahí se necesita un plan determinado para ver cómo hacer para que esa urgencia, que era extraordinariamente central, empiece a ser normalmente central. Y yo creo que estas extremas derechas están logrando eso, ¿no? Generar un estado de emergencia, de caos, para que ese camillero, ese aquel que tenía una partecita fundamental, empiece a ser ahora el jefe del hospital, ¿no? Que sí, es lo que uno escucha en Bolsonaro, ¿no? Que ya opera del corazón, le dice a los del laboratorio cómo tienen que mezclar los remedios, o sea, cómo se va subvirtiendo todo, ¿no? Sí. Y para eso se necesita que haya un estado de emergencia constante, ¿no? Ese estado de acecho constante que haga que ese nivel de ansiedad que tenga la gente favorezca que tengamos ganas de abrir el telefonito y echar una puteada. Entonces, ¿cómo lograron que una persona de tal edad, que ha vivido una vida, que aprendió, que curtió, que hizo esto, llegue al punto de abrir un teléfono y mandarlos todos a la puta que lo parió? Generaron una crispación. Claro, ¿a quién favorece este contexto? ¿A mí que he hecho la puteada o a ellos que si la cosa estaría bien tendrían que estar en un porcentaje limitado de lo que es la historia del mundo, digamos, un 5%, un 6% de cierto extremo fanatismo, ¿no? Pero por eso digo, estar en esta situación de agobio, de ansiedad, de odio, favorece a este camillero, a este capitán o a este hombre que si las cosas serían normales, no sé... Sería marginal. Sería un marginal. Exacto. Temos na rádio, quando era pequeno, tinha uma coisa que os locutores falavam que era o tempo é um tirano. E o nosso tempo acabou, né? Tem a Jimena felicitando, o Pedro Rodrigues falando vai tranquilo, vai favorável. E a gente precisa acabar, Felipe. Mariana. Mas que placer que nos encontremos igual, Não é? Essa hospitalidade, esse Ubuntu, essa caipirinha aqui com vocês, é muito bom. Então, Felipe, obrigado. Mariana, muito obrigado. Nós vamos continuar com as lives, vamos interromper 1 ou 2 semanas, se a gente volta depois, vamos avisar pelas redes sociais, mas a intenção é continuar, Felipe, porque essas lives, a ideia é encontrarmos uma voz coletiva, irmos abrindo. Algumas funcionam melhor, outras funcionam pior, algumas não funcionam, mas eu acho que dessas várias vozes, vários olhares, algumas coisas vão aparecendo bem interessantes. Sí. Sin duda, nenhuma. Bueno, prazer total para mim, Obrigado, Felipe. Obrigada, Este Felipe. encontro oportuno. Obrigado às pessoas. Prazer, viu?
Sim, total. Bueno, a gente se vê como falamos.